Bidiri. 17 de maio de 2020. Bem, Bidi está com vocês e lhe saúda. Já se passaram mais de 2 meses desde que tive a oportunidade de falar entre vocês. Vamos começar por nos acolher, em receptividade, para que eu possa entregar as palavras e frases, destinadas a despertar você. O mundo é o que é, deve ser plenamente visto e aceito como um baile de máscaras, como algo que só o abala, e lhe permite acordar para quem você é, para além do ser, além da forma e além de todas as histórias. A história que está sendo contada, que está sendo vivida e vista, coletivamente, agora mesmo na Terra, é uma oportunidade única de pôr um fim ao engano, à ilusão da vida e da consciência. Você é a vida, mas não a sua vida, nem a vida de um, nem a vida do outro. É nisso que você é vida. Onde não há mais particularismo, onde não há mais diferença, onde nenhuma forma pode afetar ou desencadear o mais leve julgamento. É nessa tranquilidade que você pode passar por absolutamente tudo que é da ordem da criação, sejam as manipulações, seja a confederação intergaláctica dos mundos livres, o que quer que se manifeste, nestes dias, tem a única função de revelá-lo e despertá-lo além da forma, além dos mundos, além de toda a consciência. Como você sabe disso? Como você vive isso? A partir do momento em que sua impassibilidade, sua divina indiferença está presente, você não pode mais ser afetado, aconteça o que acontecer com esse personagem e com essa história, com o que está em curso de se desenrolar, com o que está em curso de passar. É no que acontece que você descobre que nunca passará. Você é a imutabilidade, você é o que sempre esteve aí, não importa o que seu corpo diga, não importa o que esta sociedade diga, e não importa o que a espiritualidade diga. Você descobre dentro do confinamento, dentro das condições atuais deste mundo, a verdade da liberdade. A liberdade não pode ser contida em nenhuma forma, nenhuma função, nenhum mundo e nenhum cenário. O cenário que você está vivendo agora nesta Terra tem apenas uma função e missão, que é acabar com o estado de sonho, o que eu chamava na época, o estado de Turiya. É assim que vocês chegarão a rir, a sorrir e a morrer de rir, já que nada disso é real. Certamente, há suores, quentes ou frios, formigueiros, fogos que passam por você, que o consomem, mas você não é nada do que se consome. Você não pode ser consumido. Você é imutável, inalienável, invencível e invicto. Não é apenas um ponto de vista, é a totalidade de pontos de vista que lhe mostra a vaidade e a irresponsabilidade de acreditar em qualquer individualidade da pessoa, da alma e do espírito. Tudo isso tem servido apenas para alimentar a consciência e o sonho, para fazer o sonho funcionar, até você ter explorado todas as suas facetas, todas as suas particularidades, todas as suas pseudo-individualidades, para entender que ele se baseia apenas no vento, apenas nas emoções passageiras, que parecem congelá-lo. Mas é justamente por ser congelado, limitado, constrangido pela sociedade deste mundo, para superar os primeiros medos, os primeiros suores, as primeiras perguntas, as primeiras rebeliões, que você percebe que é estritamente inútil para a verdade, exceto para iluminar o que não foi iluminado. Você aceita o jogo, é assim que você percebe que ele é apenas um jogo, e todo jogo tem um começo e um fim. O fim o leva de volta ao início, o momento final nada mais é do que o momento inicial, englobando todas as histórias, todos os cenários, todas as posturas, todos os comportamentos, todo este mundo, como todos os mundos. A hora é, diria eu, de trabalho prático, de aplicação de tudo o que os anciãos, as estrelas, os arcanjos, e tudo o que tenho dito a vocês, desde 2012. Você ainda tem que deixar de lado todos os últimos hábitos, não mais pessoais, mas ligados ao próprio sonho. A necessidade de dormir, a necessidade de comer, a necessidade de ter relacionamentos. Em resumo, tudo que você chama de necessidades vitais que hoje são imputadas ou modificadas, tem apenas uma função.
Mostrar-lhe o absurdo da consciência, da espiritualidade, da energia, da vibração e de todas as formas dentro de qualquer mundo. Muitos de vocês estão vivendo o que chamam este estado de indescritível amor ágape, que não depende de nada, de ninguém ou de nenhuma circunstância. E eu diria que as circunstâncias particulares da sociedade atual, tanto ocidental, como oriental ou extremo oriental, são de alguma forma feitas para mostrar a inutilidade do cenário em si mesmo. Mas foi necessário passar pelo que foi escrito para ver que estava escrito, e que o que está escrito, o que se desdobra de acordo com um plano linear, ou de acordo com um determinado plano dimensional, é na verdade apenas uma construção de forma, arranjo e vibração, que não tem realidade no que diz respeito à verdade que vocês são. Isto lhe parecerá, se ainda não o fez, como algo totalmente evidente, e mais ainda, como algo totalmente natural. O estado natural. Enquanto você acreditar que tem uma função, um propósito, uma evolução, você não está no seu estado natural. O estado natural é o estado de silêncio, que foi explicado, o estado de aceitação, onde qualquer confronto será resolvido dentro de você, bem como aos olhos do mundo, através do riso, através de um sorriso. Você não se deixa mais enganar pelas manipulações, pelas manobras do seu mental, da sua personalidade, desta sociedade, deste mundo, e ainda assim você sabe, ao vivê-lo, que não tem nada a esperar em nenhum futuro, em nenhum plano qualquer. Então, certamente, o comandante lhe falou sobre um roteiro escrito que está acontecendo agora, você o escreveu, nós o escrevemos, mas toda essa escrita é apenas só conversa, justamente porque havia uma aparência de um começo e agora há uma aparência de um fim. Tudo que começou não é real, tudo que desaparece e desaparecerá não é real. É apenas uma questão de arranjo, com o apoio da inteligência da luz, tendo permitido a você entender que o quebra-cabeça, uma vez montado, uma vez concluído, nunca existiu em outro lugar a não ser no que você havia projetado ou se recusado a projetar. A história, o cenário, é uma projeção. O próprio plano da criação, isso é evolução, em inúmeras dimensões, em inúmeras camadas de vibração e consciência, é tão inútil quanto a própria consciência. Mas era preciso perceber isso e ver que toda a criação consciente, usando a inteligência da luz, o sagrado masculino e o sagrado feminino, tinha apenas o propósito de fazer você se juntar e viver o que tem sido chamado de andrógeno primordial, na ponta do seu nariz. Por isso Raam Ivanov e Abba tinham falado dos narizes vermelhos, dos fantoches, dos palhaços, que se disfarçavam a si mesmos e disfarçavam a história, a fim de fazê-la durar. Nenhuma história tem um começo ou um fim, apenas ao nível das aparências, apenas ao nível da experiência da consciência, da experiência das suas emoções, dos seus cenários, das suas histórias, das suas projeções. Estar livre de tudo, não é recusar a ver ou colocar a cabeça no buraco, mas tirar a cabeça do buraco, ver claramente o que é perceptível, seja através dos 5 sentidos, o sentido elétrico, energético, magnético, vibratório, que todos esses sentidos só servem para sonhar, só servem para criar substância que não tem realidade no nível da essência. Em outras palavras, você é a essência de todas as substâncias, sejam elas quais forem. Todos vocês são consciências, mesmo os mais opostos à luz. Daí, e sem nenhum particularismo, você descobre numa grande explosão de risos, como lhe foi prometido pelo comandante, no roteiro deste mês de maio, a verdade que você é, que não pode ser afetada nem pelo sofrimento, nem pela morte, nem por uma aparição, nem por um desaparecimento, seja seu ou deste mundo, nem de qualquer outro. A liberdade não se importa com as leis deste mundo, a liberdade não se importa com as leis da sociedade, a liberdade não se importa com a lei de ação e reação, a liberdade é uma ação da graça, um estado de graça chamado ágape, onde o fogo do coração emana de você permanentemente além de todas as intenções, todas as orações e todas as circunstâncias de sua vida, assim como deste mundo.
ali está o seu salvo-conduto, ali está a única verdade, ali está o único preceito. Se tiverem isso em mente, viverão o coração, mas se emitirem um pensamento de perpetuação, de evolução, de nova terra, ou se impuserem limites a si mesmos vindos do passado do seu personagem, ou de qualquer ação-reação de reencarnação, não estarão disponíveis para viver a totalidade da graça, que é o riso e o sorriso, que é o silêncio. Você vê o jogo, você participa do jogo, mas não é nada do tabuleiro de jogo, nada dos personagens, e nada do que está escrito, que já foi escrito, que já foi vivido. Se você aceitar se posicionar, se me permitem, todos os seus pontos de vista, seja o da supraconsciência, da articulação social interhumana, lhe parecerão realmente pelo que é, um baile de máscaras, que não faz sentido e que só pode fazer você sorrir. Veja então como a arquitetura da iluminação da luz é feita de forma natural, é feita de forma cada vez mais intensa, espetacular, até mesmo horripilante para alguns, mas tudo isso são apenas dramatizações, jogos bobos, que só têm a função de queimar, de consumir, de libertar a verdade nua. Este amor nu que não depende de nenhuma circunstância, nenhuma condição, nenhum mundo, e são precisamente as condições deste mundo, neste momento, que criam a resolução, quaisquer que sejam as aparências, qualquer que seja a dureza, qualquer que seja o ressentimento que você ainda sinta ou manifeste. Tudo isso tem apenas um tempo, tudo isso é apenas um vasto pesadelo que lhe permite sair do sonho, sair do sono, sair da vida da forma e entrar na vida da essência, onde nenhuma substância, onde nenhuma consciência é mais útil para você. Você não poderá se opor ao roteiro, como disse o comandante, porque ele é imutável. É simplesmente congelado no filme e só a velocidade da rolagem, só o tempo permite, ao pará-lo, ver a visão global do filme, do roteiro. Efetivamente, você expôs, ampliou, revelou este cenário, cada um à sua maneira, de acordo com seu ponto de vista, de acordo com a sua experiência, de acordo com as suas expectativas, de acordo com as suas esperanças, mas tudo isso hoje está se revelando fútil. Na verdade, não há nada a desejar para este mundo e neste mundo. As circunstâncias presentes e especiais não estão mais na busca de uma atividade de qualquer natureza, mas na aceitação e experiência do silêncio, do tempo zero, de todas as suas obrigações, todas as suas leis, toda a sua moral, todos os seus hábitos coletivos caem por si mesmos. É uma onda de verdade, uma onda de luz, onde nada pode permanecer separado, onde nada pode ser preservado para se render, para restaurar a verdade. Você é a verdade, você é o caminho que não tem mais caminho, você é a verdade que não pode ser discutida e não é discutível, exceto por aquele que não a vive, exceto por aquele que se opõe a ela, exceto por aquele que construiu outras quimeras no pesadelo, especialmente de um futuro luminoso na forma. Tudo isso é bobagem, a estupidez da consciência, que não se viu como ela é, algo que passa. Ainda há muitos de vocês, mesmo vivendo o fogo do coração, para alimentar cenários de projeção de uma nova terra, de um futuro aqui ou em outro lugar. O presente não tem futuro nem passado. A verdade não depende de amanhã ou de experiências passadas. A verdade está inscrita na experiência do momento, no silêncio, permitindo-lhe desmascarar o pesadelo, todos os pesadelos relativos às suas projeções, seus desejos, seus hábitos como seres humanos e não mais pessoais, tudo isso faz a alternância de dias e noites e estações do ano. E tudo isso de forma cíclica de ano para ano, de encarnação em encarnação, de época em época. Tudo isso é conversa. Você nunca se moveu, nunca se iluminou, nunca esteve nas sombras, nunca viveu o cenário que está jogando. É de fato um jogo. É o ator do teatro ou do cinema, que se investe em seu papel, mesmo que tenha que vivê-lo, uma vez terminado de interpretar, o que resta, uma memória. Você tem que interpretar o que você escreveu, o que cada um de vocês teve que interpretar nesses tempos particulares de criação.
Então não procure uma nova raça raiz, não procure seres azuis ou seres de luz, você é tudo isso, você já o viveu, é apenas uma memória. Essa memória que permite percorrer todas as memórias da consciência, e ir ao surgimento da consciência, que está além da luz. Você é a luz, você é a inteligência da luz, mas você também é anterior à luz. Vocês são os criadores, vocês são as criaturas, vocês são o sonho e vocês são o pesadelo. Tudo vem de você, tudo provém de você e tudo volta para você, sem exceção. Não é uma ação-reação, nem uma retribuição ou punição, mas tal é a natureza da graça. Sejam verdadeiros e autênticos consigo mesmos no que têm de viver, mas não se deixem deter, não se deixem congelar por tudo o que é vivido. Você é anterior a tudo o que é vivido. Vocês são inumeráveis em ter testemunhado, de todas as maneiras possíveis, o tempo zero, o instante presente, o Parabrahman, a Shantinilaya, o buraco negro no coração do coração e você sabe, quando você o vive, que não há outra verdade e todas as outras verdades só podem desvanecer-se diante da magnificência de quem você é. Vocês são os criadores da luz e, da mesma forma, vocês são os criadores das sombras. Vocês desdobraram isso de todas as maneiras possíveis. Todos nós fizemos isso em um momento ou outro, mas tudo isso pertence ao sonho, tudo pertence às formas mutáveis, às cores, aos sons, às luzes e sombras, às dimensões. Vocês são de todas as dimensões porque são anteriores às dimensões. Aqueles que o vivem, entendem por que o vivem. Enquanto você quiser entender, é que você não o vive. Querer entender é um muro que você ergue entre a verdade e o que você acredita ser. Aceite o momento como ele é, como ele se apresenta, tanto com suas alegrias quanto com seus sofrimentos. Se vocês aceitam realmente, sincera e verdadeiramente o instante presente, então vocês estão presentes a si mesmos, presentes à ausência e ausentes à sua presença, e aí vocês estão livres, porque ausência e presença estão lá também, os dois lados da mesma moeda. O comandante falou com você pelo lado do simulacro, o lado do sagrado, e eu lhe digo que não há dois lados na sala, porque a sala não existe. Esta é a etapa final, você nunca se moveu, e tudo o que acontece dentro e fora é apenas uma vasta farsa, unindo o simulacro e o sagrado numa apoteose final e inicial, que o remete de volta à verdade, que não precisa de decoração, nenhuma justificativa e, sobretudo, não pode ser explicada a não ser pela experiência silenciosa de ágape. Desde o momento em que essa emanação é permanente, nada pode te distrair, nada pode te afastar, ou parecer te distanciar, daquele ponto central que contém todos os pontos periféricos e todos os pontos de vista, justamente porque você não tem mais individualismo, porque você não acredita mais em nenhuma individualidade, porque, realmente, você se vê, você se sente em cada outro, em cada ator, em cada espectador, em cada sombra e em cada luz. Se você permanecer nesta forma de constância, qualquer que seja o pesadelo pelo qual você vai passar, então você está livre, você é verdadeiro. Você se encontra com integridade e intacto, virgem de toda impureza, virgem de todas as crenças, de todas as formas, de todo o futuro e de todo o passado. Esta é a fusão do simulacro e do sagrado, correspondendo efetivamente à mecânica humana e celeste no que diz respeito a esta dimensão do sonho, como todas as dimensões do sonho, que realiza a fusão do início e do fim, mostrando que os dois são intercambiáveis, e que tudo o que se desenrola entre um destes dois termos, efetivamente não tem substância, nem peso, nem memória e nem futuro. Aconteça o que acontecer, em qualquer aspecto da sua consciência, aceite que isso não é verdade e será verdade imediatamente, sem demora, sem questionamentos, porque tudo se torna resposta, porque tudo é evidência, porque tudo é resiliência.
Enquanto você acreditar que tem que fazer um esforço, você não pode ser livre. E isto em relação a nada, não apenas à sua consciência, mas em relação ao seu personagem, bem como em relação a toda esta sociedade, ou ao microcosmo familiar, ou afetivo, ou relacional. A liberdade será quando você tiver esse belo sorriso permanentemente nos lábios, esse brilho nos olhos que nada pode afetar, e principalmente as desordens do seu corpo ou da sua vida, ou na tela dessa sociedade. Você está de fato na prática da verdade. Algumas pessoas vão francamente, outras por tentativa e erro, então elas pensam que são livres para ir em seu próprio ritmo, mas não há ritmo próprio. O único ritmo é a revelação da inteligência da luz, o único ritmo é o do colapso da farsa, do simulacro e do sagrado. Há apenas uma coisa que é sagrada, é o que você é, tudo o mais é pseudo-sagrado. Não há mais cruz do que uma árvore de Buda. Não há mais cálice do que uma lança que perfura o fígado. Não há uma história que se sustente quando você conhece e vive os meandros dessa pseudo-história. E, nesse momento, você só pode sorrir por dentro e por fora. Como já foi dito, tudo isso terminará numa grande explosão de risos, que consumirão todos os aspectos do sonho, todos os aspectos do pesadelo e deixarão a verdade nua e o amor nu como no momento inicial, que nada mais é do que o momento final. Você está convidado a sair da linearidade do tempo. Você está convidado a sair de qualquer noção de distância ligada a um espaço separado pelo tempo. Não há espaço nem tempo, ou então são intercambiáveis pela reciprocidade quanto aos instantes iniciais e finais, o alfa e o ômega. O ômega é o alfa é o ômega, em tudo que é jogado na sua vida, em tudo que você escreve como informação em suas telas, na informação que circula o que quer que seja. Não se deixe enganar, trata-se de iluminação e não de uma luta. Nem mesmo uma luta pela verdade, porque a verdade não precisa lutar. Sempre esteve lá. Quem acredita que tem que lutar contra este outro, contra este poder, contra este fantoche, contra este membro de sua irmandade ao seu redor, não pode ser livre. É exatamente isso que o acorrenta, o fato de ter que reagir, de ter que se adaptar mais ou menos bem às circunstâncias da história. Você não é nenhuma das histórias deste mundo. Você não é nem mesmo a história que conhece. Você não é nada que seja causal. Você está além da causalidade. Há absoluta felicidade e verdade que não podem ser justificadas por qualquer visão, por qualquer discurso, por qualquer vibração, e por qualquer circunstância. Seja lúcido e, acima de tudo, humilde. Você não tem nada a ver com isso, enquanto você tem tudo a ver com isso. Não se deixe enganar pelo roteiro. Você o escreveu, certamente para jogá-lo, não para acreditar nele, não para aderir a ele, não para fazê-lo durar além do necessário, pois o tempo não existe e o espaço também não. Só existe você, sem nenhum conceito, sem nenhum desdobramento, nem dimensional, nem energético, nem da luz, é você quem criou tudo isso. Você queria sonhar, todos nós queríamos sonhar. Todos nós queríamos conhecer o mapa e o território desta Terra, assim como todas as dimensões. Tudo isso tem um tempo, o tempo da ilusão, a ilusão do tempo passado, a ilusão do espaço que coloca uma distância, a ilusão das dimensões que o faz considerar limiares de evolução. Você é perfeito. Como pôde o que é perfeito cair, evoluir ou progredir? A progressão pertence ao ego, ao embuste da consciência e da espiritualidade. Você está no instante presente. Você é verdadeiro, e todos aqueles que o vivem o dizem de todas as maneiras possíveis. E não estou falando apenas dos intervenientes, Aba ou cabeça dura, Jean Caion. Todos aqueles que o vivem dizem a mesma coisa, seja no Oriente, no Ocidente, seja na África, seja no Ártico ou na Antártida, é universal. Há apenas uma verdade, é a mesma para todos, é a mesma para todos os mundos, e esta verdade está dentro de vocês, onde não há mais forma, onde não há mais distância, onde não há mais o tempo, apenas o instante zero, chamado de o instante presente,
que é o presente total da luz, é o dom da graça, o dom da verdade que é independente das formas, independente de todas as interações e relacionamentos, e até mesmo de todas as ressonâncias. Vocês têm todos os papéis, mas lembrem-se, eles são apenas papéis, e assim que há um papel, há um começo e um fim. É o mesmo em todas as áreas da vida humana. Primeiro você é uma criança, depois é um adolescente, depois é um adulto, depois é um homem velho, é inescapável. Só passa e só pode passar. Compreender o significado das palavras, ir além da compreensão intelectual, ir diretamente à experiência do momento, não pedir nada, não esperar nada, não projetar nada. Divirta-se, se quiser, com as notícias deste mundo ou as notícias do seu jardim, não faz diferença. Você sabe, quando você é verdadeiro, que tudo isso são apenas ocupações, desvios para, como você diz, passar o tempo, matar o tempo ou ganhar tempo. Você é independente do tempo, você é independente de uma localização no espaço. Quem é o mestre? Quem está no comando? Quem escreve e quem vive? Não é isso que vocês têm. Todos trabalhamos juntos dentro do sonho para nos fazer lembrar, desde a primeira emanação da consciência, a imanência da presença e a ausência unidas no coração do coração, em Shantinilaya. Você é o Parabrahman, você é o Absoluto. Todo o mais, mestres da luz, arcanjos, arcontes, energias, vibrações, são apenas coisas que passam e, portanto, acabam. Aceite este princípio, que não é uma crença, e você viverá diretamente seus efeitos e viverá a certeza e a verdade de minhas palavras, que não são nada além de suas palavras, em outros momentos e em outros espaços. Não procure mais. Aceite que você sempre esteve lá e estará lá. Você não tem nada a pedir, não tem nada a adiar. É instantâneo, transcende o tempo, transcende o espaço, transcende a pessoa e transcende todos os mundos. A partir daí, você está disponível, lúcido, acordado e percebe que sempre esteve lá, como nós lhe dizemos. Há incontáveis de vocês que o vivem. Se você ainda não está vivendo, isso é um convite para permanecer no silêncio interior, para permanecer nesta aceitação incondicional de tudo o que é sua capacidade de aceitação, sua capacidade de se deixar levar por fluxos diretamente da sua liberdade. Não há argumento pessoal, afetivo, moral, humano, social que resista a essa verdade. Os acontecimentos que estão ocorrendo neste momento nesta Terra são cada vez mais de natureza coletiva, seja o aspecto financeiro, seja o chamado aspecto governamental, seja a manipulação das elites, seja o seu estado atual, tudo isso contribui para uma única coisa, a revelação da verdade imutável que sempre esteve presente. Mas para isso, vocês não devem estar distraídos, não devem estar ocupados opondo-se, resistindo, lutando, porque é com vocês mesmos que lutam. A plena aceitação do que é, permite o acolhimento, permite a travessia, permite o silêncio, permite a alegria e permite a ágape. Todo o resto é apenas parte do cenário, todo o resto é estritamente inútil. Você vai perceber isso, se ainda não o fez, a cada dia que passa. Então eu venho, nestas poucas palavras, onde não há nada de novo, para convidá-lo, uma última vez, para se juntar a este último que vocês são e que vocês jamais abandonaram. Não o procure. Ele está aí, porque toda busca, você sabe, cria uma projeção de consciência, de vitalidade, de história e o tempo para projeções acabou. Este é o fim do filme, o momento em que as luzes voltam a acender na sala escura, para que você possa ver que, de fato, nunca houve uma projeção, nunca houve uma sala escura, nunca houve um espectador, nunca houve um ator, nunca houve uma história. É tudo um jogo da consciência. A consciência sempre esconderá de você a verdade, fazendo-o vislumbrar um Salvador, um ser de luz que você é, uma nova terra, o fim dos fantoches.
Em suma, todos os cenários são possíveis, mas nenhum cenário pode ficar diante da verdade que você está, no momento, fora do tempo e do espaço, fora de qualquer identificação, fora de qualquer reivindicação. Conduza sua vida como você a escreveu, como ela é, especialmente neste momento. Não importa quão agradável ou odioso possa ser, não deve mais afetá-lo. Se você está no coração do coração, nada deste mundo, mesmo em seus aspectos mais trágicos, pode desviar você, nem um pingo, nem um centímetro, nem um segundo. Vocês mesmos são a chave, vocês mesmos são a fechadura e vocês mesmos são a porta, até que percebam que ela nunca existiu. A única coisa que existe é a consciência que se acredita assimilada a uma forma, a uma dimensão, a uma evolução ou a qualquer tipo de transformação. Quando insistimos durante anos que tudo era perfeito, essa é a verdade rigorosa. E quanto mais a aparente imperfeição deste mundo, desta sociedade ou da sua própria vida, em seus aspectos limitados, aparecer para você, mais eles serão dissolvidos, transmutados pela própria luz. Não é preciso pedir, não é preciso exigir, não é preciso rezar por isso, não é preciso antecipar-se a isso. Você tem que resolver em seu próprio coração, sem pedir nada, nesse fogo do coração, nessa emanação espontânea do ser e do não ser, alcançado através de uma figura ilusória, no meio do seu peito, como em cada uma de suas células, como em cada uma de suas partes. Todo o resto se tornará mais que supérfluo, todo o resto se tornará um peso, até que você entenda que nunca houve peso. Você tem que viver para acreditar, porque assim sua vivência pode ser acreditada. Mas enquanto você não o viver, não lhe dê crédito, não acredite nisso. Tudo é falso, exceto a verdade absoluta. Como você sabe se é a verdade absoluta? Pelo brilho dos seus olhos, pelo seu sorriso e pela sua indiferença divina, o que quer que haja para ver, o que quer que haja para passar, qualquer que seja o estado de um dos componentes da sua consciência. Você não é a consciência, você não está sofrendo, você não é nenhuma das suas alegrias que passam dentro deste mundo, que parecem tão reais quando você as vive, mas que nunca duram. O estado HP não pode desaparecer, uma vez que é o estado natural. Se você prefere a palavra estado natural e não gosta de palavras como HP, isso não importa. Você é natural ou não, esta é a única questão que ainda pode surgir às vezes. Se você é natural, tudo é fluido, o que foi chamado anos atrás de fluidez de unidade. O estado crístico é o coro dos anjos. Você se torna um impessoal. Você é a liberdade de Einovaden. Você é tudo isso ao mesmo tempo e nada disso, porque você vê tudo como uma atuação, como um palco. Realmente, é isso que é. É assim que você vê que nunca houve teatro, nunca houve filme, nunca houve roteiro, nunca houve simulacro, nunca houve sagrado. Só a verdade, essa beatitude sem razão, sem fim e sem começo, que habita em vocês, e que vocês são. Vocês não precisam de nenhuma outra indumentária, não precisam explicar, não precisam sentir, vocês o são imediatamente, se sua decisão for sincera, se não houver insinuações, se não restarem coisas nas sombras do seu inconsciente ou subconsciente. Então, você vive a verdade. E tenha a certeza de que o conjunto dos eventos agradáveis que ocorrem, todos os dias, em sua intimidade, em sua casa, como na sociedade, o aproximarão cada vez mais dessa grande explosão de gargalhadas, a cada dia. É tudo uma farsa. Minhas palavras não são palavras vazias. Quando eu estava encarnado, eu disse em 2012, minhas palavras não podem falhar, porque não são palavras que dependem de uma opinião ou de outra, não são palavras que vêm de uma crença ou de uma verificação pelos fatos, mas são inerentes ao seu estado de essência. Seja humilde, daquela humildade que lhe falou o mestre Felipe de Lyon, há vários anos, daquela humildade de infância que lhe falou a estrela Teresa, que são, lembro-lhe, seus atributos.
As 12 estrelas, para além das formas usadas por aquelas mulheres, são sobretudo virtudes espirituais, as virtudes do espírito, que estão em vocês e que estão relacionadas com a sua coroação, enquanto soberanos, mas não soberanos em sua vida nessa forma, soberanos antes da forma, antes das dimensões, antes da distância, antes do passado e antes de qualquer futuro. Lembre-se que, se hoje lhe parece que você deve fazer um esforço para viver ágape, é porque você não está disponível. Esqueça qualquer noção de esforço. A verdade é simples: nunca será um esforço, nunca será um conhecimento, nunca estará em movimentos de qualquer tipo. Ela jamais estará na liberdade, na energia ou na vibração, ela é anterior a isso. Lembro-lhes, e terminarei meu discurso com estas palavras, que tudo o que vocês são levados a encontrar, seja em suas telas, seja nas leis, seja ao seu redor, onde vocês estão, é apenas um pretexto para desvendar a verdade, e para fazê-los viver além de qualquer pergunta, qualquer pedido, qualquer dor, assim como qualquer alegria. É nesta condição humana, nesta condição particular destes tempos em particular, que tudo se torna extremamente fácil para você e extremamente acessível. Eu diria que, neste caso, é a sua falta de crença na verdade que o afasta da verdade. É o seu engajamento 100% com a verdade, que não é bem 100%, mas não se assuste de forma alguma, não fique ansioso por nada, nem impaciente pelo que quer que seja. Como disse o comandante, isso depende de você, e quanto mais vocês são numerosos a aceitar, a acreditar, mais vocês a vivem e mais o filme vai aparecer pelo que ele é, uma projeção, nada mais que isso. Não é mais tempo de meditar, não é mais tempo de rezar, é tempo de viver dentro da ilusão como ela é, de viver a verdade. Este nunca foi o caso na história deste mundo, como nunca foi o caso na história de todas as dimensões. E quando você o viver, só poderá fazer como fez Abba, dizer: é tão simples, e verá naquele momento todas as ilusões da espiritualidade, das vibrações, dos cenários, se é o cenário dos arcontes, da nova ordem mundial, ou se é o cenário de Maria, não importa, tudo é apenas um pretexto e uma circunstância, tudo é apenas uma condição prévia para que você finalmente viva a verdade. Você sempre esteve aí, a fim de viver a compreensão de que não há mais sonho, do que sonhador, só há você, não há ninguém. Não há ninguém senão a verdade do instante, onde está o absoluto, porque ele está presente em cada instante, em cada pedaço de tempo, em cada estado dimensional, como em cada espaço. Veja, só estou repetindo coisas que já disse, mas que se encaixam perfeitamente no que você vive nesse teatro, como ator, como espectador, como roteirista, como diretor e, também, como objeto do cenário. Você tem todos os papéis, porque não há papéis a desempenhar. Vocês são todos os maus, vocês são todos os bons, porque não há nem bom, nem mau. Há apenas a verdade que não depende da consciência, nem do seu personagem, nem deste mundo, nem de nenhum mundo. Esta é uma injunção, pelas minhas palavras, para viver a verdade. É uma injunção para estar onde você está, e não em outro lugar. É uma injunção para o silêncio, para a transparência. A chave é a humildade e a simplicidade, que foi nomeada há muitos anos pelos anciãos como os 4 pilares do coração. Pare de pensar em você como homem, como mulher, como marido, como criança, como gerente, como trabalhador. Pare de se considerar de um lado ou do outro da política. Muitos de vocês estão descobrindo que suas reais necessidades, em termos internos, não são as necessidades do personagem, de ter um papel social, de ter um papel familiar, de ter um papel humano. Tudo isso você vive. E cada ocasião e cada evento é apenas um pretexto para que você o viva com cada vez mais acuidade, cada vez mais sinceridade e, principalmente, humildade e simplicidade. Não há espaço ali para os chakras, não há espaço para a energia, para as vibrações, para os novos corpos, mesmo que eles estejam aí, mesmo que você o sinta. Não vamos lhe dar as explicações do que você está vivendo.
Você tem que vivê-lo. Não é preciso explicar, é preciso aceitar completamente para ser livre, para ir e ver do outro lado. E ver do outro lado, põe fim a tudo que está deste lado, neste mundo da forma, nestes mundos de consciência. Ali está a liberdade. Em outras palavras, a sua liberdade individual precede o evento final e a liberdade coletiva. Você já aceitou, já viveu, em parte ou no todo, o choque da humanidade, a nível individual em alguns países, é portanto a generalização do choque da humanidade. Claro, você tem o direito de ter perguntas, tem o direito de se interessar pela cena teatral de todas as maneiras possíveis, mas nunca mais será enganado por ela. É assim que a vida flui, na simplicidade da criança que está totalmente imersa no instante, no que está vivendo, e não no que antecipa, no que projeta ou no que sofre de qualquer passado. Eu simplesmente espero que minhas poucas palavras de hoje o ajudem na travessia desta cena particular, deste mundo particular, nestes tempos particulares, onde todos os espaços, todas as dimensões, vêm ao encontro de seu tempo, do seu instante, de todas as formas possíveis. Isto é o que Bidi tinha para dizer. Poderíamos conversar durante horas, sobre a mesma coisa, de inúmeras maneiras. A verdade é uma, indissociável, não fragmentável, não divisível. E é você. Todo o resto é só passa, todo o resto é um sonho, ou um pesadelo. Então Bidi vai deixá-los, com estas palavras. Espero voltar, se o tempo permitir, dentro de algumas semanas, e eu lhes digo simplesmente, ágape. Que a paz, a alegria, o amor, a luz e a verdade sejam seus. Bidi o saúda. Canalização de Jean-Luc Ayon. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas. Revisão: Marina Marino.